Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula de forma gratuita aqui do canal. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Então vamos lá para a segunda aula, falando do indicador, desse fantástico, estou apaixonado por esse indicador do Arley Zanin. Como ele mesmo falou, eu acho que ele não se apercebeu, né, do potencial do indicador, ele criou. E ele falou que não fez o backtest, mas para o Renko, gente, eu estou falando de Renko, tá? Para o Renko e também para o gráfico de range que eu vou mostrar para vocês, funciona muito bem, mas para o Renko funciona melhor. Pro gráficos temporais não funciona tão bem, tá? Com o gráfico de candles não funciona tudo bem. Agora para o Renko, como ele tem uma caracterização de tirar todo o ruído do mercado, de realmente trabalho só com deslocamento real de preço, esse indicador tem um potencial fantástico. Muitas das pessoas me perguntam no canal sobre aquele indicador que eu havia feito no passado, lá no começo do nosso canal do YouTube. O vídeo está ativo até hoje e fala assim: aqui não passa. Aqui não passa. Naquela época eu estava tentando desenvolver um indicador desse para o Profit, mas em virtude das limitações do Profit e pelo fato de eu não ser um programador, eu não consegui. Mas hoje eu posso dizer para vocês que esse indicador da Lesanin é a substituição daquele indicador aqui não passa. Tá? Ou seja, quando o cumulativo delta, lembre-se que vocês estão vendo aqui, é o próprio cumulativo delta. Nós falamos da primeira aula. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Deixe o seu joinha, já se inscreva no canal, deixe o seu joinha para você, se você gosta do nosso conteúdo, para você receber as notificações de novos conteúdos. Nós postamos conteúdos de 2 a 3 vezes por semana aqui no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Esse indicador é tão legal que inclusive, Arlene, se você estiver vendo, se você puder passar o código para a gente, eu quero copiar ele para o MetaTrader. Estou desenvolvendo o sistema no MetaTrader e eu quero colocar ele no MetaTrader. Né? Esse indicador ficou tão legal e ele é tão poderoso para trabalhar, que nem eu falei para vocês, divergências, né, do preço, o preço subindo e a oferta e demanda mudando de mão, mudando de lado de mercado, que ele te dá uma visão analítica muito legal. Isso para quem sabe o que está fazendo, né? Ele te ajuda a caçar divergências de topos e fundos muito legal, né? E porque, como eu falei na aula passada, o que você está vendo aqui é o próprio cumulativo delta, é a própria oferta e demanda, né? Ele fala para você mais uma vez, não, olha trader, cuidado, no que pese o preço está subindo aqui, ele está subindo cada vez menos sem oferta, o comprador está perdendo força, e existe uma possibilidade de um pullback aqui. Claro que daí, aqui nessa região do pullback, você vai trabalhar com influência com outros fatores. Quem é do meu canal do YouTube há mais tempo sabe que eu trabalho, por exemplo, com a teoria do profile segmentado. E daí, como que isso me ajuda? Como que isso me ajuda, né? Me ajuda, por exemplo, eu vejo uma situação dessa, o preço subindo, né? Vamos fazer diferente aqui para ficar bem visual para você entender qual que é o potencial que esse indicador te traz, né? Para você ver que ele é fantástico, tá? É um dos melhores osciladores. Eu ponho ele em pé de igualdade com a CCI dupla e a CCI tripla. Quem é do meu canal sabe já há mais tempo que eu fiz um vídeo, uma sequência, um setup caçador de pullback com base na CCI, e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse indicador porque ele é bom. Eu não estaria trazendo aqui para você se eu não tivesse testado, inclusive na conta real. Eu estou usando esse indicador na minha conta real. De tão bom que ele é. Tá? Alessandro, parabéns. Inclusive, gente, eu queria que vocês já soubessem e prestigiassem o criador do indicador, este cara aqui, ó, Arlen, tá? Vocês podem baixar o nome do indicador, é Zecan, né? Cumulativo do Zanin, né? Eu acredito que seja esse o nome, né? Ele deu o nome de Zecan, mas eu estou batizando de oscilador delta, que é o nome mais intuitivo, tudo bem? Rebatizando, mas o nome do oscilador é Zecan. Você pode baixar aqui no grupo Estratégia Backtest Profit Chart do Facebook, mas para facilitar a sua vida, esse indicador estará no meu Telegram. Se você quer baixar esse indicador gratuitamente, ele vai estar no meu Telegram e estará disponível também para membros da sala EAD. Tudo bem? Tranquilo, tá? Dê os créditos aqui ao autor. Entre aqui se você gostar e parabenize o Alizanin. E eu achei engraçado que quando ele criou, ele mesmo comentou que ele não testou, né? Porque ele não usa o Renko, ele usa, pelo jeito, gráficos temporais. E daí aí o pessoal falando, olha, legal, né? Para que serve? Como é que testa? Vou testar. E ninguém chegou numa conclusão assim mais detalhada. E daí tem um rapaz aqui que colocou aqui, ó, que eu achei engraçado, que ele colocou, cara, é impressão minha ou funciona para caçar pullback no Renko, né?
E, cara, eu fui testar isso por causa desse comentário e realmente é fantástico. E eu decidi não esconder isso da comunidade, né? Claro, eu nunca escondo, eu trago conhecimento para vocês, estou trazendo aqui, tá? Mas vamos nesse exemplo aqui, ó. Por exemplo, né? O preço está subindo. Para quem entende sobre oferta e demanda, sobre o indicador cumulativo e delta, lembrando que esse indicador é uma plotagem diferente do próprio cumulativo e delta. Que traz o sentimento do mercado, que traz a aposta direcional do mercado, se tem mais comprador ou vendedor no mercado. E se você não sabe o que eu estou falando, assista a série do Cumulativo e Delta aqui no canal do YouTube, na sala educacional, ele está completo. E veja o primeiro vídeo, já que esse é o segundo vídeo desse indicador. Tudo bem? Você vê assim que o preço está subindo, mas ele está subindo cada vez menos sem demanda, sem gente querendo comprar. A vontade compradora está perdendo força. Tá? E daí o que acontece? Você vê a divergência trazida pelo indicador, e daí você vai trazer técnicas do profile segmentado. Quem fez meu curso de volume, profile, gui, né, sabe o que eu estou falando. Você vai tentar achar, você vai olhar para trás, por exemplo, dessas novas máximas que o indicador está fazendo, e vai identificar aonde existe a acumulação recente do preço. E você identifica que o preço tem um momento de lateralidade, de acumulação. E dentro desta acumulação existe um nível que nós chamamos de POC, que é o nível de comprometimento, que é o principal nível de suporte e resistência dessa acumulação. E daí quem fez o meu curso de volume profile, guia de o volume profile, sabe o que eu estou falando. E daí você, por exemplo, pode bater aqui no Profit Chart, ó, uma POC desse período de acumulação, tá? Vamos ver se vai carregar aqui, né? Vamos ver se o Profit vai ajudar. Deixa eu ver se não está nada plotado aqui, ó. Pelo profile automático, eles tiraram, estava plotado. Acabou trazendo aqui, perdão, vamos fazer de volta. Você traz o profile desse período de acumulação, por exemplo, você vai descobrir que a POC, né, que a POC deste profile está justamente aqui, ó. Perceba, vou até estender essa linha aqui para você. A gente sabe que é a linha, mas na verdade é uma região, né? O nó de maior volume desta acumulação está aqui, ó. Perceba. Eu quero que você perceba isso. Isso é confluência, tá? Isso é confluência. E é nesse sentido que eu coloquei esse indicador no meu setup, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Tá? Ele é tão bom que antes eu usava só CCI e eu estou usando ele também agora. Tá? Então eu sei que aqui é o nó de alto volume desta acumulação que existe a maior probabilidade de o preço chegar aqui e sofrer o pullback. É aqui que ele tende a sofrer o pullback. E daí o indicador ele está me dando um sinal positivo. Olha, o preço está subindo, mas está tendo divergência, trader. Cada vez mais o comprador está perdendo força nessa retração de alta. E se você for olhar bem numa tendência mais macro, a tendência ela é baixista. Eu quero entrar a favor da tendência. Então eu fiz o estudo do meu ponto prévio e esse indicador mostra a divergência de momento. Mas não é só isso. O poder desse indicador está no desvio de padrão com base na diferença do cumulativo e delta em relação ao OBV. Lembre-se que eu falei na primeira aula que essa linha central preta é o próprio OBV. Tá? É o próprio OBV. Então, o Alisalin, sem querer, descobriu que quando há um distanciamento do cumulativo delta em relação ao OBV, existe uma parametrização muito forte de pullback. É como se fosse um limite da volatilidade. Nós não estamos trabalhando com volatilidade, nós estamos trabalhando com divergência, com delta, né? Com oferta e demanda. Mas da maneira que ficou feito esse indicador, mesmo sem querer, mesmo sem o Alisalin saber, ele te dá o limite de volatilidade de retração do preço. E quando isso acontece em confluência com POCs, com zonas limite de marcações que você faz do seu preço, isso é fantástico. Isso funciona muito bem. Tá? Vamos ver se ele vai retrair mais ou menos nesse nível aqui. Ó. Oliver, mas que nível? Como é que eu calibro esse indicador? É muito simples. Tá? Eu testei, ele funciona melhor para Renko. Tá? E também funciona melhor para gráfico de range. No Profit Chart tem um gráfico de range, tudo bem? Você deve saber, ok? E daí o que acontece? Você pega e calibra na mão mesmo. Você vai afastar aqui, ó, vai dar o zoom alto aqui, ó, pegar os 5, 6 dias, ó, e ver e traça uma linha, ó. Traça uma linha aqui, ó. E veja mais ou menos qual que é a zona limite de quando o oscilador chega nessa região e ele retrai. Você vai ver, né, pelo menos nesse exemplo que eu estou no dólar, no 5R de Renko, se você muda o Renko, você tem que mudar essa calibragem é feita manualmente, bem assim, ó. Você coloca no limite, ó, você vê onde que é o limite, ó. Eu falei na aula passada para você, eu coloquei mais ou menos 16, tanto para comprador
como para vendedor 16 é o limite. E daí eu fiz uma calibragem no indicador, né? Eu coloquei dois parâmetros, eu coloquei 16 e 14, por exemplo. Então toda vez que ele chega no limite de 16 e 14, eu acredito numa possível reversão de movimento, no possível pullback. Será que dá certo? E eu provei na aula passada para você que isso é poderosíssimo. Esse aqui é o verdadeiro indicador que não passa, né? Que é o limite da volatilidade, mas na verdade é o limite do distanciamento do cumulativo e delta em relação ao BV. Né? Eu não sei, matematicamente falando, como isso é possível. O Alezanin, eu acho que até o próprio Alezanin não percebeu disso, mas ele descobriu algum tipo de algoritmo aqui que faz com que o preço ele retraia nessas retrações. Alguma coisa aconteceu aqui. Algum tipo de algoritmo, algum tipo, o HFT ele é configurado com base em alguma coisa nesse sentido, tudo bem? E que tem a ver com a oferta e demanda também. Mas a oferta e demanda trabalha com a questão da divergência, e aqui trabalha com zonas limite de volatilidade em relação ao preço em diferença do OBV. Tá? De alguma forma, ele trabalha desse jeito. Tá? E daí o que acontece? Né? Você calibra manualmente, vou calibrar manualmente aqui com você o indicador, e você pode mudar o tempo gráfico, e você pode fazer esse trabalho. Tá? E agora eu vou trazer aqui para você, então nós elencamos aqui esta região, vou trazer aqui de volta para você, né? Bom, você já viu ali, né? Você já viu aqui o exemplo, mas eu estou ensinando você a usar esse indicador de confluência. Eu vou colocar aqui, mais uma vez, 16, 16 e 14 aqui, tá? 16 e 14 aqui essa é a configuração para o 5R no dólar que eu estou usando. Você insere linhas aqui, 16, tá ok? Põe a cor que você quiser, tá? Vou colocar verde-limão aqui no caso. 16, adicionar, 14, adicionar. Aí vou colocar menos 16, 16. Lembrando que isso muda conforme o time frame que você vai olhar. Adicionar e menos 14. Menos 14, adicionar. Adicionar. Ok? Aplica. E daí você vai ter agora aqui, nessa configuração, o seu limite. E você sabe que toda vez que o preço chega nesta região, existe uma grande probabilidade de retração. Vamos fazer um exemplo para trás aqui, mais uma vez, ó. Mais uma vez, tirando os dias de gap, onde o indicador ele perde a configuração, tirando os dias de gap onde o indicador perde a configuração, existe uma grande probabilidade nesta calibragem de o preço sofrer a retração. Vamos ver se é verdade, Oliver. Será, Oliver? Será que acontece mesmo, Oliver? Vamos ver se é verdade? Vamos aqui, ó. Veja comigo, já mostrei para você na aula passada, é assustadoramente assertivo, tá? Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele não chegou a retrair muito, retraiu pouco. O tamanho da retração a gente não sabe, mas ela existe. E aí quando existe essa confluência, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando existe essa confluência da divergência do oscilador nesta região limite e o preço está trabalhando em divergência, e ainda, se você bater o profile segmentado aqui, você vê que tem uma acumulação aqui para trás, ó, que provavelmente você teria uma POC aqui, meu amigo, minha amiga trader. Existe uma imensa, eu não te dou certeza de nada, mas existe uma gigantesca probabilidade de você entrar aqui, por causa com base no chancelamento desse indicador. Eu não estou dizendo para você tradear indicador cegamente. Eu não estou dizendo para você só pelo simples fato do indicador chegar nestas regiões, porque você vai ser levado a fazer isso se você é simplista, se você não quer estudar, se você quer a coisa mais fácil, mas funciona, cara. Funciona. Quando ele chega nessas regiões, existe uma probabilidade de retração, sim. Muito forte. Olha. Você pode marcar quantas vezes no gráfico você quiser isso aqui, ele vai retrair. O tamanho da retração a gente não sabe. Eu não recomendo que você faça isso quando ele está numa tendência muito forte. Mas ele funciona, mesmo numa tendência forte dessa. Você está vendo? Tá? E daí, mas olha aqui, ó, como é fantástico, como funciona assim. Mesmo sem você fazer uma análise mais aprofundada. Mas qual que é a análise que eu recomendo para quem fez meu curso de volume profile? Quando você vê esse indicador, né, perceba aqui, ó. Perceba aqui, ó. Nesse topinho aqui, ó, ele retraiu pouco, né? Ele está numa zona limite e ele retraiu pouco. Ele veio aqui e voltou. E depois ele fez um fundo mais baixo em relação ao fundo prévio. E ele está numa zona limite. Tem a divergência. O preço caiu e ele está perdendo aqui o que nós chamamos de oferta. A pressão compradora a vendedora está acabando. E daí você vê uma situação dessa.
numa zona limite dessa. E daí se você bate o profile segmentado, mais uma vez, se você bate o profile segmentado, vai olhar para trás e acha essa acumulação aqui, ó. E se tiver um nó de alto volume aqui, meu amigo, se tiver um nó de alto volume aqui chancelando esta região como uma região possível de pullback chancelada pela distribuição do volume, olha aqui, ó. Você vê que não é no olho do mosquito, nem sempre é no olho do mosquito, mas você vê que existe um nó de alto volume aqui como um todo. Perceba, ó, o nó de alto volume aqui como um todo. Perceba. Olha aqui, ó. Tudo bem? Se você identifica isso aqui, e daí você casa essas informações que eu estou passando para você, casa a POC da última acumulação anterior, causa a divergência, né, do indicador, o preço caiu e o indicador está perdendo a oferta, está perdendo a demanda. Nesta região existe uma grande probabilidade de assertividade. Então veja bem que eu não estou falando para você tradar um indicador, eu estou te passando uma estratégia sistematizada na validação desse indicador, usando a divergência do indicador em relação ao preço, tá? E usando também a POC segmentada da teoria do profile segmentada no meu curso de volume profile para validar essas regiões de POC. E daí sim você está desenvolvendo uma estratégia voltada para o resultado, você está sendo inteligente, você está validando através da dinâmica da movimentação do preço pontos importantes de suporte e resistência com as divergências de momento, nesse caso com essa divergência promovida pelo oscilador, por esse indicador e está nessa região de extrema volatilidade. Tudo bem? E não é à toa, vamos voltar lá mais uma vez, que naquele exemplo que nós marcamos, onde o preço retraiu. Onde que o preço retraiu? Lembra que nós marcamos essa região que era a região da POC? Olha aqui, ó, que era a região da POC, nós marcamos aqui, olha onde o preço retrai. Ó. Aí, Oliver, mas não foi exatamente. Não, não é, gente. Às vezes não é exatamente. Por isso que eu falo que não existe milagre, mas existe sim, tá, um alto grau de probabilidade de acerto desse indicador. Vamos ver? Vamos ver, eu faço questão de mostrar para você, né? Olha aqui, ó, às vezes que ele sai, né? Mesmo em movimentos direcionais, ó, mesmo em movimentos direcionais, perceba, tá? Olha aqui, ó, chegou no limite de volatilidade, uma pequena retração, não deu para ver, ficou poluído aqui, ó. Olha aqui, ó, olha lá, ó. Você tá vendo, gente? Isso aqui pode te dar uma visão analítica muito legal. Olha o que eu falei, ó, divergência, agora que tem, olha só, pensa comigo. Olha aqui, ó, divergência, o preço fez uma nova máxima, bate o profile aqui, ó, olha para trás e vê nessa acumulação para trás aqui. Eu estou te ensinando uma estratégia operacional, tá? Eu não tô se você quer aprender por que o profile funciona, o que é POC, tem meus cursos, tem minha sala EAD para você aprender. Se você quer ser um profissional do mercado, tem tudo o que você precisa nos meus conteúdos educacionais, mas diante dessa estratégia com base nesse indicador, gente, existe uma grande probabilidade. Eu sei porque eu estou usando isso na conta real. Eu estou usando isso na conta real. Vocês podem ver os vídeos que eu gravo na minha conta real, tem esse indicador aqui. Tá? E daí, se você faz isso que eu estou ensinando você fazer, tá? Que é trabalhar a confluência, né, desse indicador. Vamos traçar aqui, ó, o profile segmentado mais uma vez aqui, ó. Se você faz isso que eu estou ensinando você a fazer, nesse exemplo também não foi no olho do mosquito, não, a POC não convalidou, a POC está aqui, ó, perceba, como a POC serve como um nível de suporte importante, né, de resistência, olha como defendeu aqui, deixa eu puxar uma linha, tá? Mas quando existe essa confluência, olha que defendeu, né, defendeu, rompeu, né, rompeu na divergência, ele fez uma nova máxima, ele não defendeu nesse nó de volume, mas ele foi buscar o outro nó de volume lá em cima, que é isso aqui, ó, um pouquinho para baixo, aqui, ó, né? Que é onde teve essas boletadas aqui. Mas quando há confluência da POC, melhora. Né? Isso valida para você essas zonas de extrema volatilidade, digamos assim. E funciona muito bem esse indicador. Ele te ajuda a caçar possíveis topos e fundos no Renko. No Renko. E é um dos melhores indicadores para divergência entre o preço e o próprio indicador. Vamos fazer mais um exemplo aqui antes de passar mais algumas dicas operacionais para você desse indicador. Se eu estou entusiasmado passando para você, porque eu já testei e funciona muito bem. Já testei e funciona muito bem, gente. Funciona muito bem, tá bom? E coisa boa foi feito para ser compartilhado com os amigos. E se você quer me ter como mentor e acredita na minha didática, eu tenho os meus cursos na sala educacional no santotrader.net, tá? Onde você vai ter tudo que você precisa
para poder buscar a sua sonhada consistência no mercado. Olha isso aqui, você está vendo? Eu estou te mostrando quantas e quantas oportunidades você tem, principalmente para você que está começando, que é algo mais simples, que é uma visão analítica um pouquinho mais simplória, mais simples, esse indicador pode te ajudar. Aí você casa ele com a teoria do profile, você vai adquirir meu curso de volume profile, casa com essa questão das acumulações passadas e vai juntando, e você tem uma estratégia extremamente vencedora. Eu não estaria dizendo isso se eu não estaria tradando. Claro que eu faço uma avaliação mais conjuntural, uso o footprint chart, mas isso aqui te ajuda demais, gente. Te ajuda demais a você validar movimentos do preço. Tá? E você pode pegar para dólar, para índice, o que você quiser. O que você quiser, meu amigo, minha amiga trader. Ok? Olha lá. Olha lá. Tudo bem? Tá? E como é que você melhora ainda mais isso? Bom, aí você tem que usar a cabeça, né? Por exemplo, você conhece volume? Você conhece o VSA? Coloca uma regra de coloração de volume de VSA aqui, ó. Vamos colocar uma regra de coloração aqui, ó. Inserir regra de coloração, tem várias, tá? Você pode colocar o que você quiser. Aí você usa confluências, usa a sua criatividade. Por exemplo, eu gosto de uma regra de coloração baseada em volume. Eu só uso duas regras de coloração. Ou uso regras de coloração baseada em volume, ou eu uso regras de coloração baseada em delta. No meu gráfico que você está vendo é uma regra de coloração baseada em delta. Vamos usar uma regra de coloração baseada em volume. Tá? Uma regra bem conhecida aqui da galera, que é o status bar, né? O status bar, eu acho que se não me engano é isso aqui. Vamos colocar nesse indicador, né? Um heatmap de 4 cores, aonde quando há o amarelo, volume acima da média, o laranja é volume alto e o vermelho é volume altíssimo. E daí quando você tem, preste atenção que aí são teorias de VSA e eu não vou conseguir explicar aqui, dá uma olhada na minha sala educacional. O volume alto nesta zona de extrema volatilidade mostra que está tendo defesa, está tendo briga na formação desse pavio do renco. Alguma coisa está acontecendo aqui que fez o volume subir. Né? E a gente sabe que quando o volume sobe e não tem a relação esforço versus resultado, existe uma chance real de retração. E se aqui está nessa região de alta volatilidade desse indicador, existe uma chance real de pullback. Melhora esta regra de coloração baseada em volume, melhora, ajuda a validar, é mais um fator de confluência que te ajuda a validar a possível formação do ponto pivô nessas regiões. Então, quando o indicador cresce com alto volume nessa extremidade, melhora. É mais um sinal de confluência para você. Oliver, por quê? Eu teria que explicar o VSA. Você tem que entender o que é o volume e o porquê que ele cresce, que é o volume alto denuncia pontos de briga, pontos de interesse, tá? E por que ele cresce e como ele pode te ajudar. Como ele pode te ajudar. Tudo bem? E daí você vai casando a informação com esse indicador. Eu estou mostrando para você aqui, jogando o gráfico aleatoriamente para qualquer lugar. Aí, Oliver, mas cara, olha aqui, cara, ele não voltou. Tudo bem, gente, ele pegou uma pernada extremamente forte de tendência. Mas ele, na maioria das vezes, principalmente quando a pessoa estiver lateral, ele funciona muito, muito bem, trader. Muito bem. E se tiver o volume chancelando esse movimento na extremidade do preço, melhora. Melhora, perceba, melhora. Mesmo retraindo pouco, ele retrai. E são gráficos de 5R do Renko aqui, tá? É um gráfico de 5R no Renko. Mesmo essa pequena retração, para dólar, estou falando de 6 pontos no dólar, uma retraçãozinha mediana, estou falando de 11 pontos no dólar, tudo bem? Sem falar também que a outra vantagem não é só o pullback, saliento, é a divergência que ele te dá também. E daí você casa aquela questão da técnica do profile segmentado nessas regiões de extrema volatilidade ou de divergências para você buscar os seus gatilhos de entrada. E aqui nesse caso, usa a cabeça. Ele chega nessa região com divergência. Você tem que saber o que você está fazendo. Ele chega nessa região com divergência. É a região do fechamento do dia anterior, que é um nível importante de preço, que geralmente é o nível de suporte e resistência. Isso aqui chama-se trade de fechamento de gap. Ele veio fechar o gap e você está tendo divergência. Então esta regra de coloração te ajuda. Outra regra de coloração que eu gosto de usar, tá? Nesse indicador que eu sugiro para você,
Tá? É uma regra de coloração, por exemplo, baseado em agressão e saldo delta. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que eu explico, tá? É uma regra de coloração baseada no Leonardo Zambiasi. Vamos excluir aqui, ó, essa regra de coloração, esse indicador, que é baseado no saldo de agressão por Kendall. E dá uma olhadinha na regra de coloração, chama-se LZ Aggression Plot 2, está no meu Telegram para baixar também, você pode entrar lá. Tem um vídeo no Telegram referente a essa regra de coloração, está aqui no canal do YouTube, que ela trabalha com saldo delta de agressão. Você pode colocar, se você quiser, essa regra de coloração aqui. Vamos inserir regra de coloração mais LZ Aggression Plot 2 está aqui, insere no indicador, tá? E daí você vai ter aqui o que ele mostra para você. Ele te dá 2 tons de agressão de venda e 2 tons de agressão de compra, tudo bem? Quanto mais forte, mais claro, mais evidente, mais cintilante o vermelho, maior o saldo delta de agressão dentro da barra. E quanto maior, mais claro o verde, maior o saldo delta de agressão dentro da barra. Diante disto, olha que fantástico a informação. Olha que fantástica a informação. Você consegue perceber, tá, nas zonas de extrema volatilidade, possíveis viradas agressivas de movimento. Possíveis viradas agressivas de movimento. Tudo bem, tá? E daí, olha aqui um exemplo muito claro disso que eu estou falando para você. Tá? Um exemplo muito claro que eu estou falando para você. Ele chegou nessa região de extrema volatilidade, tá? Estou passando alguns insights para você de extrema volatilidade. O vendedor forçou, teve, olha só que eu estou falando, uma possível absorção neste último renco e na sequência entre o comprador forte defendendo esta região. E você percebe realmente que essa região é um nível de suporte importante, ó. Você percebe. E o preço está lateral. Olha, o Oliver falou que funciona melhor quando o preço está lateral. Tá? Então você casa as informações. Tá? Aqui já são essas regras de coloração são regras de coloração um pouquinho mais avançadas para quem sabe o que está fazendo, que te ajudam a identificar nessas regiões de extrema volatilidade, digamos assim, a melhorar a sua percepção, validar a sua percepção da convalidação desse sinal passado pelo indicador. Lembrando mais uma vez, seja inteligente, não vá tradar cegamente só pelo fato do indicador chegar nesta região. Nossa, Oliver, cara, mas eu estou empolgado. Porque, cara, funciona demais, meu. Sim, funciona demais. Para o renko funciona demais. Só que cuidado, porque quando ele engata uma pernada de tendência dessa aqui, ó, o que acontece? Se você vem aqui cegamente e vira trader de indicador, você leva um stop aqui no tamanho do mundo. Aí você fica posicionado achando que ele vai voltar, ele não volta. Não é assim que você usa esse indicador e qualquer outro indicador que te ajude a trabalhar topos e fundos, tudo bem? Tá? Outra coisa legal, coloca uma regra de coloração aqui baseada no estocástico. Coloca uma regra de coloração aqui baseada, por exemplo, no IFR. Vamos ver, você está acostumado, o oscilador que você está acostumado, para melhorar também essa tua percepção, tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar outra regra de coloração aqui, ó. Inserir regra de coloração. Vou colocar aqui IFR, o IFR, por exemplo, IFR Color, IFR Color, tá? E daí vamos colocar aqui aquela região dos 70% sobrecomprado e sobrevendido, tá bom? É conhecido de todo mundo, bem antigo, e daí ele te dá as regiões de extrema volatilidade do IFR, se ele está comprado, sobrevendido, pelo indicador IFR. E daí você casa essa informação com esse indicador. Se ele chega nessa região, começa a plotar pelo IFR, a região de sobrecompra e sobrevenda, você tem confluências de 2 indicadores te passando isso. Aí você casa essa informação com bandas de Bollinger e você eu acabei de montar com você aqui um baita setup de volatilidade. Um setup muito assertivo de volatilidade, casando, por exemplo, bandas de Bollinger, casando esse oscilador e casando regras de coloração com base no IFR. Tá? Isso te dá uma percepção de você perceber o momento, tá, de sobrecompra e sobrevenda, se vale a pena você assumir risco nessas regiões de extrema volatilidade. Tá ok? Lembrando que este tipo de configuração e setup funciona melhor. Olha só que fantástico isso, gente. Funciona melhor quando o preço está mais lateral. Perceba toda a sistematização. Funciona muito, muito bem. Chances reais de trade para você, tá? Em vários momentos do dia. Em vários momentos do dia. Tá? E aí basta você treinar isso aqui, basta você ter disciplina nisso aqui, basta você masterizar isso aqui.
Trabalhando, lembre-se sempre, a divergência, o preço cai, o oscilador sobe e vice-versa. Por que isso é importante? Porque entenda que isso não é um oscilador normal, isso aqui é o próprio cumulativo e delta. Recomendo que você faça as aulas do cumulativo e delta que estão aqui no YouTube e também na minha sala educacional. Na sala educacional está no módulo Order Flow. Tá? Para você entender o que é a oferta e demanda, o que isso significa, que o preço está subindo, mas está subindo cada vez com menos comprador interessado. O vendedor começa a assumir o controle. Tudo bem? É isso que você tem que entender. E daí eu sugiro fortemente também que você case essas informações, tá? Desse indicador que eu estou falando para você aqui, com a técnica do profile segmentado, meu curso de volume profile. Identifique aonde estão os nós de volume com essa estratégia. Tá? Com essa estratégia, para que você tenha uma validação dos seus níveis de suporte e resistência com base no profile segmentado, tá? Para melhorar a tua tomada de decisão. E aí você criou um trade system voltado para o resultado. Basta você ter disciplina, intuitivo de fácil aplicação até certo ponto. Né? Não estou dizendo para você que isso aqui é o setup mágico, não estou dizendo isso, mas se você masterizar, tiver disciplina e consciência do que você está procurando, te ajuda ou não te ajuda na tomada de decisão? Para e olha. Te ajuda muito, está me ajudando muito. Esse indicador está me ajudando muito. Você tem que tomar cuidado, mais uma vez, o taxativo, para ele não te dar viés, para você achar que toda vez que chegar aqui, ele vai retrair. Porque senão, se você fica acreditando nisso, ele começa a ir contra a sua posição, você vai levar um stop gigantesco. Isso ele vai fazer você fugir do seu gerenciamento de risco. Cuidado, porque quando entra numa pernada direcional assim, ó, ele vem rasgando, ele não volta. Ele não volta. Então, só pelo fato de entrar aqui, você não vai fazer nada. Você tem que ter outros elementos que validem melhor essa possível pullback. Mas perceba que em momentos de mercado lateral, eu insisto, ele casa muito bem. Ele funciona muito bem, gente. Tudo bem? Então, mais uma aulinha para você aqui, tá? Mais um indicador fantástico que eu recomendo. Parabéns, Wally Zanin. Estará no meu canal do Telegram para você baixar esse indicador. É só você entrar lá. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E espero, teste esse indicador, monte uma estratégia, comente comigo. Fala, Oliver, cara, eu testei, gostei, testa com tal regra de coloração, testa em tal gráfico, cara, testa para ações, eu não testei para ações ainda, eu quero testar para ações, para ver se funciona bem para ações, e gráfico de Renko em ações também, tá? Estou passando aqui uma visão do dólar, do índice para você, que é o mercado de futuros, tá bom? Beleza, gente? Espero que esse conteúdo possa agregar de alguma forma. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Se você gosta da minha didática, você quer aprender, você quer se tornar um trader profissional, se inscreva no meu centro educacional em santotrader.net e adquira os meus cursos onde você vai aprender tudo isso aqui detalhadamente. Né? Você tem tudo que você precisa aqui no meu canal. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.